Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. O que eu vejo, por exemplo, vamos olhar pro Brasil, porque, por exemplo, tem gente nos Estados Unidos e lá é diferente mesmo. Sim. Mas eu vejo muito politizada essa Mas questão. com certeza. Sim. Então você tem do lado a clássica esquerda, que o Lula vai lá, o Alckmin vai lá, e eles defendem, eles acreditam que todos o palestino, o Irã, entendeu? Qualquer líder daquela região contra Israel tá sempre certo. Sim. E do outro lado, você tem aí o que o Bolsonaro foi, por exemplo, que outras personalidades E sabe o que é foram. engraçado? Alguns líderes evangélicos também. Muitos líderes evangélicos. A gente até pode falar deles. eu acho que... Sabe o que é engraçado? Totalmente pró-Israel. Exato, mas sabe o que é engraçado? Sabe quem era a favor do Estado de Israel quando ele surgiu? Que reconheceu, que fez tudo? Stalin. A União Soviética. Você tá entendendo? A União Soviética. Então, assim, falar que o Estado de Israel é uma causa inerentemente de direita é ignorar que os primeiros governos israelenses, eles eram trabalhistas, eles eram de esquerda. A chave tá na palavra inerentemente, porque a direita e a esquerda mudaram exato, muito desde então. Muito, exato. Agora, o que, assim, falando de Brasil, Júnior, olha só, o que acaba acontecendo? Uma coisa é a gente aqui dizer pró-Israel, pró-Palestina, que nem já deu pra perceber o motivo da gente estar conversando aqui hoje. Mas uma coisa é isso, a gente como ator desinteressado levantar uma bandeira, colocar uma bandeira na minha igreja, vou pegar a bandeira de Israel, colocar no púlpito. Sim. Ah, beleza, isso é uma coisa. Outra coisa é comprar isso a tal ponto que me faça tomar a decisão de mudar pra lá. É disso que você tá falando, exato, né? Exato. Então, o que acontece? Apoiar enquanto ideia exige um determinado grau de comprometimento. Agora, apoiar a coisa, e aí eu tô falando, obviamente, de judeus e não de cristãos, a ponto de ir pra lá é outra história. Claro que, a partir da maioria moral americana, então a gente está falando ali mais ou menos do Reagan para frente, ser evangélico, de maneira geral no Ocidente, ser evangelical significa comprar um pacote. Isso. E nesse pacote está incluído o sionismo. Então nesse pacote você tem ser contra o aborto, nesse pacote você tem ser a favor da família, das armas, contra o divórcio. Exato. Armas, eu diria que é uma das últimas etapas do pacote, mas tá lá. Exato. Tá? No Brasil, por exemplo, você tem a Marcha para Jesus, as primeiras, o pessoal entregava arma para destruir. Exato, né? Então é uma das últimas etapas do pacote. Mas o aborto é uma das primeiras. Sim, exato. E por causa do dispensacionalismo, que é uma corrente teológica evangélica típica, que entende Israel como tendo um papel profético para o futuro, ser pró-Israel faz parte desse pacote. Não é analítico, né? Faz parte desse pacote da década de 70 para frente. Entendi. Década de 70. Exato. Não é porque não é uma coisa analítica, as pessoas precisam entender o seguinte: as pessoas se colocam dentro de linhas ideológicas sem fazer nenhum tipo de análise se o que elas realmente defendem é aquilo ali. Porque as pessoas colocam, ser pró-Israel é ser de direita. Aí você pergunta pra pessoa as contradições inerentes disso. Ou a pessoa fala, ser pró-Palestina é uma coisa de esquerda. Aí você pergunta as questões contraditórias, né, inerentes disso. Então as pessoas precisam entender que não é que elas façam relativismo, né? Não é isso. Obviamente todo ser humano ele tem suas convicções e tem o direito de exercê-las. Mas o que eu queria colocar é o quê? Infelizmente, as pessoas não são analíticas. Não são analíticas. Porque a pessoa fala pra mim, olha, não, eu sou 100% pró-Israel porque eu sou de direita. Eu quero uma sociedade que nem a sociedade israelense que é santificada. Falo, você já foi em Tel Aviv na sua vida?
Então, pois é, que é super secularizado. Exato. Eu sou liberal na economia, exato, portanto eu defendo Israel, que é... liberal. Vai ver o tamanho do Estado de Israel, exato, vamos ver se é isso mesmo. Mas existe essa questão. No caso do evangélico... Você acha que é uma adesão à crítica, então? Não necessariamente. Vou te contar a história do cara que me evangelizou. Eu me torno cristão por causa de um camarada chamado Bruno Nascimento Abu Hana. Filho do Joseph, refugiado palestino aqui no Brasil. Sim, E tem muito evangélico na Palestina. Então, qual que era a grande frustração? Não sei se é a grande, mas uma frustração do meu tio Joseph. O meu tio Joseph, ele olhava para a maneira como o evangélico prega o Antigo Testamento. Isso eu tô falando de 20 anos atrás, tá? Cara, eles idealizam muito Israel. Bom, o que acontece? Você tem um texto, um texto bíblico, e o evangelical, o evangélico, é aquela coisa do texto bíblico como autoridade. Ele pode não ter muita crítica, ser acrítico, no modo de interpretar o texto, mas no reconhecer o texto como autoridade e dizer o tempo todo que tem que ler, que tem que entender, etc., vai estar lá sempre. E aí, cara, você tem um texto que tá ali o tempo todo dizendo que esse povo é o povo escolhido, que existem promessas para esse povo, que Abraão, que Davi, etc. Então, não é eu não diria que é acrítico. Eu diria que faz parte de uma formação cultural que é, inclusive, letrada, faz parte de texto, é letrada, em que... Tô confuso agora, porque até agora a gente nem chegou na discussão se o povo judeu e o povo hebreu são a mesma coisa, se o judeu de hoje é uma outra parada, é o herdeiro do... De certa forma sim, de certa forma não. O que acontece? Quando você fala do antigo Israel bíblico, em tese, são... E aí, confessionalmente, eu acredito nisso, mas do ponto de vista historiográfico, é uma outra discussão. Mas assim, são 12 tribos. Dessas 12 tribos, por causa da invasão assíria no Reino do Norte, a gente não tem mais as tribos do Norte. Então, em tese, a gente teria apenas Judá, Levi e Benjamim no Sul. Esses judaítas do Reino do Sul são o que a gente vem a chamar de judeus posteriormente. Então, quando a gente fala de um judeu hoje, de certa forma, eles são herdeiros desses judaítas do Sul. As linhagens sanguíneas, eu não sei como é que faz para recuperar essa história. Mas é muita mistura. Né? É que todo mundo faz essa migração. Mas a grande discussão com Samaria, inclusive, tem a ver com isso. Mas o que acontece? Existe uma herança que não deve passar por apagamento cultural. Essa é uma parada que tem que... Então, quando você fala do judeu hoje, ele é um judeu que vem desses judaítas que foram inúmeras vezes dispersados. Ora estão no Levante, ora não estão. Beleza, anos 70, dispersão, Bar Kokhba. Mas lá nos anos 70, você tem sinagoga pro norte do Mar Negro. Tá? A dispersão já é muito anterior. Por exemplo, a comunidade sefardita da Espanha, né, que são os judeus de Sefarad, eles são até anteriores ao período dessa revolta de Bar Kokhba, muito tempo que eles migraram do Império Romano, porque os judeus eram comerciantes. Então você não pode apagar a herança histórica desses caras. Exato. Se o cara é judeu e é herdeiro desse tanto quanto o árabe é um herdeiro da sua própria tradição. E aí você tem uma complicação maior ainda, que eu vou colocar aqui para você. Árabe é uma identidade, em sua grande maioria, cultural. Isso, não é nem religiosa, nem étnica. Ela é cultural. Um sudanês é preto, bem preto. E um libanês é branco, bem branco. Ambos são considerados árabes. Pela Liga Árabe, pelo que se define como árabe, pelo todas as coisas que são árabes. Porque árabe não é uma identidade étnica.
não é uma identidade religiosa. Árabe é cultural. O que é ser árabe? Falar a língua árabe e aspectos da sua cultura que remetem a uma origem comum no mundo árabe. Música, comida, roupas, várias coisas. Então, quando os árabes no século VII eles vão chegar ali naquela região, aquela região não era majoritariamente árabe. Aquela região do Levante não era árabe. Certo? Certo. Só que o povo que vivia ali, ele já vivia ali e ele sempre vai continuar vivendo ali. E ele vai passar a se chamar árabe nos séculos seguintes. Você tá entendendo? Só que assim, quando você fala que os árabes chegaram ali como se fosse um ponto de ruptura e fizeram a substituição populacional, a substituição populacional não aconteceu porque os árabes não tinham nem números. Os árabes deixaram a cultura deles, digamos assim, como uma cultura de elite e as classes mais baixas foram adotando. Judeus incluso. Daquela região ali. Então, quem é o palestino? O que é um palestino? É um povo que habita aquela região ali, descendente de judeus, de cristãos romanos, de cananeus em sua grande parte que já estavam ali também antes. Incorporados. Incorporados, né? Então, assim, os palestinos, eles são os brasileiros daquilo ali. Você tá entendendo o que eu quero dizer? O que que tu é? Tu é um português? Tu é um africano? Tu é um indígena? Não, você é o resultado disso tudo. Quer um exemplo disso? A mistura, né? Quer um Entendeu? exemplo disso? O palestino é isso. O rei Davi. É. O rei Davi é um belo exemplo disso. Você pegar tradicionalmente a linhagem de Davi, Davi é da tribo de Judá, que se inicia com Judá e Tamar. Tamar é cananeia. Exato. Habitante daquela região antes mesmo da imigração dos judeus do Egito, de acordo com o Êxodo, ou da chegada de Abraão, que nasce em Ur, na Caldeia, e vai chegar ali naquele lugar. Você tá entendendo? Então, assim, é complicado, porque eu sempre falo para as pessoas que não definam conflitos com base em uso capião histórico. Porque se você for fazer isso ali naquela região, meu amigo, você vai, assim, sabe? Você Que não é tem um como. outro assunto diferente de você É. reconhecer É. a herança Exato. de um determinado povo. Exato.